Os ascomicetos são fungos do filo Ascomicota, que produzem seus esporos, também conhecido como ascosporos, em esporângios específicos chamados ascos. É um grupo monofilético de cerca de 32.300 espécies, ao qual pertence, inclusive, a maioria das formas anamórficas, leveduras e formas liquenizadas. Este grupo engloba também a maioria dos fungos patogênicos para as plantas. Na maioria das espécies, os ascos estão contidos numa estrutura chamada de ascoma, e cada asco produz 8 ascoporos, ou um múltiplo de 8, que resultam de uma meiose seguida de uma mitose, embora ascos com 4 esporos sejam característicos de algumas espécies. A maioria dos acomicetos possui um sistema somático filamentoso, ou seja, são constituídos por hifas, formados por filamentos longos e ramificados, que em conjunto de outros hifas formam o micélio. As hifas são tipicamente constituídas por uma parede tubular, contendo quitana e glicanos, e são divididas por septos regulares, dotados de poros simples. Septos sem poros podem ser formadas na base de estruturas reprodutivas para insolar porções velhas do micélio ou partes lesionadas. Para evitar de perda de citoplasma, no caso de haver algum dano ou ruptura de membrana celular, muitas das células são perfuradas centralmente, o que permite que o citoplasma e o núcleo circulem pelos hifas, embora a maior parte das células possuem um único núcleo. Em ascomicotas, ocorrem grupos microscópicos, como são os casos das leveduras e dos estados anamórficos, também conhecidos como fungos filamentosos, macroscópicos e formas liquenizadas. De acordo com Walworth, em 1983 ocorreria 2.720 gêneros e 28.650 espécies de fungos no filo Ascomicotas. Número este que foi aumentada para 32.267 espécies em 1995, incluindo os fungos liquenizados. No Brasil, não é possível listar-se o número total de ascomicotas, mas, em relação a líquens, os fungos liquenizados, Marcelin, 2005, listou aproximadamente 2.300 espécies, número este que atualmente foi ampliado para 2.851 espécies, e em Mato Grosso do Sul tem-se listado um número exato de 108 espécies. Características. Entre as principais características apresentadas por ascomicetos podem-se citar os micélios septados, com parede celular contendo quitina e glucanas, e a produção de um tipo especial de esporângio, denominado asco. Características macroscópicas diferem ascomicetos de outros fungos, pertencentes às outras divisões, porém, são as características microscópicas que são diagnósticas para o grupo. Dois estados reprodutivos distintos são produzidos para ascomicetos, e são conhecidos como teleomorfos ou estado perfeito, caracterizados pela produção de esporos sexuados ou ascóporos, e anamorfos, ou estado imperfeito, com a formação de esporófos assexuados ou conídeos. Mesmo sua reprodução sendo realizada através desses dois processos, sua classificação é baseada nas estruturas reprodutivas sexuais. A basidiomicota, do grego basidion, pequeno pedestal ou pequena base, é um filo que, juntamente com as micota e zigomicota, constitui o reino fungi, do domínio Eukarya. Engloba as espécies que produzem esporos numa estrutura em forma de bastão chamado basídio, e também são chamados de basidomicetos. O micélio é septado, dividido por paredes celulares, mas os septos ou paredes transversais são perfurados. Número de espécies conhecidas. No mundo, estima-se que o grupo do Basidiomycota tenha em torno de 2.500 espécies. Entre elas estão os cogumelos comestíveis, os venenosos, cogumelos com aspecto fálico, os estórgonos, os puffbaus, as orelhas de pau, bem como dos grupos fitopagênicos importantes, as ferrugens e os carvões. Dentre esses, no Brasil, estima-se em número de 8.897 espécies de Basidiomycota.
O número exato de espécies dos principais grupos é bastante controverso, pelo fato da intensa mudança na classificação ocorrida nos últimos anos. Vou falar sobre as características gerais do grupo. Os fungos do filo Basidiomicotta podem ser encontrados tanto nas formas micélias quanto leveduriformes, sendo a primeira a sua fase dominante. O micélio é sempre septado, porém os septos são perfurados em muitas espécies. O poro do septo tem margem inflada em forma de barril, denominada doliporo. Qualquer fungo com septos com doliporo pertence aos Basidiomicotta. Em ambos os lados do doliporo são observadas capas membrosas, denominadas parentossomos, assim designadas porque lembram do perfil de um par de parentes. Na maioria das espécies do Basidiomicotta, o micélio passa por duas fases distantes, monocariótica e dicariótica, durante o ciclo de vida desses fungos. A reprodução dos Basidiomicotta pode ocorrer de duas formas, assexuada e sexuada. A forma assexuada pode consistir na fragmentação do talo, brotamento em espécies unicelulares ou produção de vários esporos assexuais. O início da fase sexuada se dá pela fusão entre células haploides compatíveis, tornando-se células dicarióticas e não diploides. Esse micélio dicariótico dá origem aos basídios, onde na formação desses esporos ocorre a união dos núcleos. Não só na formação dos basídios, mas também na formação de novas células do micélio secundário de Basidiomicotta. Há a formação de um gancho denominado ansa ou fíbula. Esse gancho difere do crozier, encontrado nos Ascomicotta. Nesse filo, o gancho ocorre apenas na formação do asco. Ciclo de vida. O filo Basidiomicotta inclui 3 subfilos: Agaricotomia, Pulsinimicotonia e Ustilaginicotonia. Os Agaricotonia inclui todos os fungos que produzem basidiomas, como os cogumelos, as orelhas de pau e as bolotas da terra. Os Pulsinimicottas, as ferragens, e os Ustilagimicotonia, os carvões, não foram basidiomas. Em vez disso, esses fungos produzem seus esporos em soros. Os basidiomicetos das ordens Russulalis e Polyporales, conhecidos vulgarmente como orelhas de pau, cumprem um papel valoroso ao crescerem e se desenvolverem nos troncos das árvores ou matéria vegetal morta, no caso lenhosa, pois, através do seu modo alimentar, aceleram a decomposição, enriquecendo o solo com matéria orgânica e muitos nutrientes que são disponibilizados para as espécies vegetais. Existem na floresta os cogumelos, predominantemente das ordens Agaricales e Boletales. Possuem um hábito de crescimento mais diverso, podendo ocorrer sobre a serapilheira, próximos às árvores solitários, ou em grande número na beira das nascentes, por conta da disponibilidade maior de água. No final da noite ela quer ir pra minha